No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT desta quinta-feira, aliás, está começando e traz hoje os seguintes assuntos: eleições, a divisão dos apoios às candidaturas à presidência da República e ainda, Bolsonaro corta do orçamento de 2023 99% das verbas de políticas que beneficiam inclusive mulheres. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa agora falando sobre eleições 2022. A corrida presidencial, o segundo turno das eleições acontece no dia 30, foi confirmada. A gente fala sobre os apoios às candidaturas à presidência, ou ex-candidatos, né? Agora ex-candidatos à presidência da República em 2022 já declararam seus apoios, né? Já manifestaram seus posicionamentos. Ciro Gomes, do PDT, já declarou apoio conforme a orientação de seu partido, inclusive do PDT, à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial, também anunciou na tarde dessa quarta-feira, dia 5, o seu apoio. Simone Tebet pedindo desculpas, inclusive, a alguns membros do seu partido, cobrando dela uma neutralidade nessas eleições, mas Simone Tebet diz que acima de qualquer perda de capital político que possa acontecer, o que está em jogo no Brasil é muito maior. Então ela declara o apoio e diz que vai estar nos palanques e nas ruas até o dia 30 defendendo a democracia. Mas a gente fala também sobre fatos que repercutiram nos últimos dias nas redes sociais. Ao mesmo tempo em que prega em verdades como afirmar que em um eventual governo de Lula, escolas teriam banheiros misturados para todo mundo, adultos e crianças, entre outras afirmações mentirosas, já que foi mentirosas, né? Afinal, foi durante o governo Lula, inclusive, que foi instituído o Dia do Evangélico no Brasil, data em que é celebrada a Marcha para Jesus. A lei é número 12.328 de 2010, portanto, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, nunca houve banheiro que misturasse públicos, né, o público infantil com o público adulto, até porque nenhuma criança deve circular sozinha sem a presença do seu responsável, do pai e da mãe. Além do que, também, ninguém em sã consciência deixaria o filho, uma criança, seja menino ou menina, entrar num banheiro sozinho, não é? Bom, sobre o aborto, muito se falou sobre outros candidatos serem a favor, né, por parte do próprio presidente Bolsonaro, que também não é verdade. Aliás, a revista Isto É publicou, inclusive, uma matéria sobre o tema, mostrando uma entrevista em que Jair Bolsonaro, então deputado em 2000, lá no ano de 2000, defendia sim o aborto. Para a repórter Cláudia Carneiro, da revista Isto É Gente, né, o nome da revista, em fevereiro daquele ano, ele defendeu o aborto dizendo que sua primeira experiência sexual foi com uma garota de programa e que, embora católico, raramente ia à igreja. Palavras do próprio Bolsonaro à repórter: tem que ser uma decisão do casal. A jornalista então perguntou se Bolsonaro já tinha passado por alguma situação que exigisse essa definição, se abortasse ou não. Aí ele disse: já, abre aspas, passei para a companheira e a decisão dela foi de manter, está ali, ó. Respondeu o Bolsonaro apontando para uma foto do filho 04 dele, o Jair Renan, filho mais novo que ele teve com Ana Cristina Vale, que foi inclusive candidata ao cargo de deputada distrital no Distrito Federal, mas não foi eleita. Em Belém do Pará, em setembro desse ano, Bolsonaro declarou o contrário, não ser favorável ao aborto, na tentativa de atingir o ex-presidente Lula. A informação, inclusive, foi muito noticiada, inclusive na coluna da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ele disse: o Estado pode ser laico, mas o presidente é cristão. E nós, diferentemente do outro candidato, se referindo a Lula, não defendemos a vida desde sua concepção. Nós dizemos não ao aborto. Aí, questionado pela milionésima vez sobre o assunto, Lula disse: eu sou contra o aborto, tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta, eu sou contra o aborto, portanto desmentindo as afirmações falsas que o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo acabam propagando sem ter a informação real e inclusive muitos sem conhecer a atual posição do presidente em relação ao aborto. Notícias. Agora aos fatos. Vamos para o orçamento de 2023. O atual governo prometeu cortes que chegam a quase totalidade dos recursos destinados a políticas para as mulheres. Eu falo de creches, de escolas, merenda escolar para as crianças.
Está lá na previsão do orçamento de 2023. Para creches, por exemplo, o governo previu apenas R$2,5 milhões para essa ação que está proposta para o ano que vem. 97,5% a menos do que agora em 2022. Então, para o ano que vem, 97%, quase a totalidade dos recursos para creches serão diminuídos. Merenda escolar. Bolsonaro já havia vetado o reajuste de 34% das verbas da merenda escolar e em diversas cidades as crianças acabaram tendo direito apenas a suco e bolacha na hora da merenda. E outras crianças acabavam dividindo um ovo, inclusive, né? Um ovo para cada 3 crianças. Isso foi muito noticiado, inclusive. Na área da educação, as despesas com educação básica, que beneficiam crianças e adolescentes até o ensino médio, teve os recursos diminuídos de 664 milhões neste ano, de 2022, para apenas 29,2 milhões em 2023. Uma redução de 635 milhões de reais para a educação no governo Bolsonaro. O maior corte em programas voltados para as mulheres, de 99,6%, foi sobre os subsídios para projetos de interesse social em áreas rurais. A ação contava com quase 28 milhões iniciais no início desse ano, mas o valor foi achatado para apenas R$100 mil no ano que vem. Esses programas sociais, em geral, costumam privilegiar mulheres como titulares do benefício, uma vez que elas tendem a empregar os recursos em favor da família, por isso que vai para elas. Além disso, ações do orçamento para a mulher sem previsão de recursos em 2022 e 2023 são o apoio financeiro suplementar à manutenção da educação infantil, mais um ataque à educação, e para políticas de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres. Vou repetir, políticas de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres, muito necessárias para que as mulheres não sofram mais violência, para que as mulheres não sofram mais feminicídio. Também mais um ataque no orçamento de 2023 pelo atual governo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.